irmãos, bom dia, paz do Senhor. Vamos então iniciar. Nosso tempo de tolerância já acaba de terminar. Convido a colocar-nos de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua bondade em nosso meio, nesta jornada de hoje que vai ser de bastante trabalho, graças a Deus. Pai querido, louvamos o teu nome nesta manhã, agradecidos pelo privilégio de estarmos em torno de tua palavra. Coisa mais linda é estarmos aos teus pés e também aos pés da tua palavra, porque tu és a palavra. Por isso te pedimos que teu Santo Espírito venha abrir as nossas mentes, nossos corações, trazer a iluminação necessária para que o avanço desta matéria seja grandemente produtivo nesta manhã, neste dia que nos propusemos estar aqui. É verdade que alguns de nós temos tido uma grande batalha espiritual e nos alegramos, porque se há batalha é porque tem vitória no caminho. Se há batalha é porque tem a tua aprovação. Uma vida cristã sem batalha, sem guerras, não tem sentido. Seria algo medíocre e monótono. Não porque sejamos sadomasoquistas, não se trata disso, mas se trata de que a vida cristã ela é pautada por lutas e dificuldades, sabendo que Jesus está à nossa frente para consubstanciar a vitória que tanto almejamos. Abençoa os alunos que ainda não vieram, guarda os livros de perigos, males e acidentes, permitindo a sua chegada a este lugar em paz e em segurança. Alguns não virão hoje por circunstâncias de saúde, circunstâncias pessoais, que a tua bênção também seja sobre eles de uma forma muito especial. Oramos por eles, oramos por nós que estamos aqui, oramos pelos que estão a caminho, oramos também por nós que estaremos ministrando esta matéria. Nos dá iluminação, nos dá humildade, temor e tremor, graça, saúde. Precisamos de tudo isto, porque sem ti definitivamente nada podemos fazer. Entregamos esta aula, este dia que o Senhor fez, 26 de agosto de 2023. Que o teu nome em tudo seja glorificado no que aqui viermos a fazer. É a nossa oração que a ti fazemos, com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tomem seus assentos. Teremos que começar mesmo com algumas ausências, não tem jeito. Ok, todos têm as suas apostilas, correto? Porque eu, infelizmente, na corrida não tive a cabeça de colocar 2 ou 3 como estas, mas eu parto do princípio que todos já tinham, né? Inclusive os nossos irmãos que estavam ausentes na aula passada, correto, irmão Marcos? Elas foram alcançadas até vocês as apostilas. Perfeito. Bom, vamos dar continuação. Nós paramos exatamente na página 10, lá em cima, mas antes de nós recomeçarmos na página 10, só quero relembrar a vocês que estamos estudando as leis que envolvem o quê? 6 coisas. Vamos lá. Vocês que estiveram na aula passada. Nós estamos dando continuação, na verdade, à página 10. E estamos estudando uma das principais leis da hermenêutica bíblica. Que lei seria esta? Ela é dividida em 6 partes. Já estou dando a dica. Vamos lá, se você não se lembrar, o negócio está mais complicado do que eu imaginava. Vocês esqueceram? Isso é preocupante. Se vocês não me derem um sinal verde, então já estou começando a pressentir que alguns de vocês não vão passar nessa matéria. Não é que eu estou querendo ser pessimista. Eu sou bastante realista, bastante pé no chão. Vamos lá. Vamos estudar a página 10 em diante. Estamos dando continuidade ao estudo de uma das mais importantes leis da hermenêutica bíblica. Que leis são essas? Civil. Não. Mosaica. Preste atenção na pergunta, a senhora não está focada na pergunta. A hermenêutica bíblica tem várias leis, várias. A exegese. Não. A senhora ainda está desenfocada. Preste atenção. Se a senhora olhar com atenção na página 10, nós estamos dando
continuidade ao estudo de um conjunto de leis que regem a hermenêutica bíblica. E este conjunto de leis é dividido em 6 partes. E nós estamos estudando uma dessas partes. Qual seria este conjunto de leis? Ou eu ainda não consigo me fazer explicado? A menos que vocês não tenham lido o transcurso dessas semanas apóstolas. É a única conclusão que eu posso chegar. A lei da dupla... Não, ainda não. A senhora não está pegando ainda. Não, eu não li ela toda não, eu estou mais dormindo que em pé. Então, você está sendo bem sincero. Vou refazer de novo a pergunta. Eu percebo que então, vocês não estão lendo. Se não estão lendo, então já estaremos tendo muitas dificuldades na continuidade da matéria hoje. Estamos na página 10. Vamos começar agora. Vamos dar continuidade ao estudo. Preste atenção na minha pergunta. Se vocês estiverem focados na minha pergunta, vocês vão saber responder. A menos que ao longo dessas semanas vocês não tenham lido absolutamente nada. Aí é mais preocupante, muito preocupante. A página 10 vai dar continuidade a um conjunto de leis. Nós, um momentinho, por favor. Um momentinho. Vamos devagar. Vamos devagar. Não. Porque se a gente falar na frente, atropelamos a nós mesmos e a vocês me atropelam a mim. Só preste atenção. Da página 10 em diante, continuaremos estudando um conjunto importante de leis que regem a hermenêutica. Eu já estou dando a resposta. Esse conjunto de leis é dividido em 6 partes. E nós estaremos continuando a estudar uma destas partes. Que conjunto de leis é esta? Eu dou 75 pontos. Pronto. Se a questão é ter ponto, vamos lá. Não, isso aí é um pouquinho complicado, sabia, né? É preocupante. Eu acho que vou cobrar um pouquinho mais de vocês. A lei dos contextos. A lei dos contextos. Página 6. Por favor, façam um esforço para não se esquecer disso. São divididas em 6 partes. Agora realmente eu fico um pouco frustrado. Contexto geral, contexto imediato, contexto exatamente. remoto, e eu ressaltei isso várias vezes na aula passada. Ou não prestaram atenção, ou... mas aqui fala princípios elementares. Minha irmã, se eu estou falando de princípios, dentro dos princípios estão as leis. Não achar nunca. Porque talvez a senhora não prestou atenção, e aí é complicado. Eu não posso fazer essa parte que cabe à senhora. A minha parte eu estou fazendo, a de Deus eu sei que Ele está fazendo. Agora, se vocês não estão fazendo a parte de vocês... Talvez a gente lembre, mas não... mas eu estou percebendo que está havendo 2 coisas. Falta de uma leitura mais constante e falta de atenção. Posso estar errado. Me corrija se eu estou errado. Está faltando um pouco mais de leitura constante, persistente e um pouco mais de atenção. Se quiserem anotar, peço por favor, de forma nenhuma, isso, com todo respeito, eu vou dizer agora, esqueça-se até o seu nome, mas não se esqueça desses 6 contextos. Se você esquecer esses contextos, olha, acho muito difícil você ser aprovado nessa matéria. Muito difícil. Não é que eu estou querendo ser, entende, pessimista. Estou sendo bem realista. Bem realista. Quem está me entendendo, gente, por favor? Quem está me entendendo? Isso. Quer que deixe aberto, pastor? Eu fechei, mas... Só um pouquinho, sobra um pouquinho, porque de todo escuro, né? Como eu tenho uma deficiência visual... Isso, perfeito. Excelente, obrigado. Como eu tenho uma deficiência visual, se eu tiver de todo escuro, aí me complica. Me arrebento, obrigado. Anote, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, página 6. Passa lá uma bola, um quadrado, um highlight, algo que deixa a sua atenção escancarada. Estas são as partes da principal lei da hermenêutica e exegese. Lei dos contextos. Lei dos contextos. Esqueça-se o seu nome, esqueça-se até o endereço da sua casa, mas não se esqueça desta lei que é dividida em 6 partes.
Por isso que eu falei bem claro, 2, 3 vezes e ninguém. E eu vou pedir que vocês, por favor, se vocês não lerem esta apostila, vocês não vão conseguir fazer os exercícios. Lhes afianço, não vão conseguir fazer. E tem que ler com redobrada atenção. Redobrada atenção. Infelizmente, vou ser sincero, eu já estou esperando alguns de vocês repetirem essa matéria. Não são todos, é um pequeno número, mas eu já estou esperando. Já passei essa matéria já em 2 outras turmas e já 2 alunos de uma turma e 3 de outra estão para repetir essa matéria, por exatamente falta de leitura e falta de atenção. Então, por favor, coloque mais leitura e mais atenção. Quem está me entendendo, gente? Amém. Desculpe eu sendo chato, mas eu vou ser um pouquinho mais chato com vocês, para o bem de vocês, tá? Mais leitura, mais atenção. Mais leitura, mais atenção. Se você não quiser seguir essa nossa orientação, eu não posso fazer absolutamente nada por você, e nem menos Deus. Deus mesmo, porque está contando isso da parte de vocês, que vocês se esforcem em ter um pouquinho mais de leitura, ok? E mais atenção. Quantas partes divide-se a principal lei da hermenêutica e da exegese? Quantas partes? 6. E qual seria esta lei? Lei do contexto. Lei dos contextos. Por favor, anote em algum lugar. Se for necessário, teve um aluno que fez uma fotocópia disso aqui, colocou do tamanho da página, colocou na porta da geladeira. Ele até me fotografou e me mandou: pastor, não tem como mais me esquecer. Ele acorda, dorme, passa pela cozinha, tá lá, grandão. Porque ele isso. Eu vou escrever 100 vezes a mesma coisa. Teve um aluno que escreveu 150. Tem que escrever. E memorizou fácil, mas depois de 150 vezes. Eu vou ter que fazer Se isso. for necessário, vocês vão ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer. Desculpe, parece uma coisa de jardim da infância, mas tem que funciona. fazer, né? Para algumas pessoas funciona maravilhosamente. Tá? Faça o que tiver ao seu alcance, seja criativo, mas por favor, não complique a sua vida. Eu estou me esforçando o máximo, tá? Uma prova estamos aqui, gente, para nós podermos avançar nesta matéria. Voltamos à página 10. A página 10, se você está prestando atenção, olha, eu estou percebendo que está vendo uma falta de atenção aqui, hoje eu vou pegar no pé de vocês. Tá? Desculpe, até agora nunca peguei no pé de vocês, mas hoje eu vou pegar um pouquinho, tá? Com respeito, com carinho, com amor. Na página 10, ela está dando continuidade a qual das 6 leis? Contexto literário da Bíblia. Errado. A irmã não está lendo e não está prestando atenção. Histórico. Hã? Histórico. Histórico. Vou repetir, eu vou cobrar mais leitura de vocês, tá? Vou cobrar mais atenção. Nisso, hoje eu vou realmente pegar um pouquinho mais forte no pé de vocês, tá? Prestem bastante atenção em tudo que eu estou falando, porque em seguida eu já vou fazer uma pergunta aí em cima e eu gostaria que pudessem, na medida do possível, respondam. Se não estão respondendo é porque não está vendo foco, não está vendo atenção. Isso aí é grave e preocupante, tá? Vamos lá. Na Bíblia, pelo menos, vamos encontrar 4 culturas principais. Essas culturas estão envolvidas nações, não é? Povos. Aí nós temos a cultura semítica, hebreia-judaica, helenista e romana. A cultura semítica, deixa isso bem claro, tem que ficar tudo bem claro, para depois dizer: ah, pastor, não me lembro, me esqueci, eu não sabia, não tem desculpa. A cultura semítica, ela envolve os povos vizinhos a Israel e da mesma origem. Pergunto, por que esse nome semítica? Lembra o que na Bíblia? Descendente de Sem. De Sem, exato. Cultura semítica, descendente de Sem. Então procure não se esquecer disso. A cultura hebreia ou judaica é de Israel propriamente dito, né? Nem sempre a cultura semítica ela será cultura hebreia. Terão semelhanças entre si, como também terão diferenças. Por isso que uma é a semítica e a outra é a hebreia judaica. Aí temos a cultura helenista, que vem dos gregos, né? Esse nome helenista vem de Helenos. Helenos é a palavra grega para Grécia. E a cultura romana, claro, ligada aos romanos.
Isto muito influencia quanto à comunicação da mensagem bíblica e seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus, sem dúvida, o desqualifica como seu expositor. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito ter vindo à existência. Faz-se necessário conhecer as maneiras, costumes e psicologia do povo no qual o escrito foi produzido. Então não é nada simples você ler um texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento. Concorda comigo? O Antigo Testamento ele é mais difícil de interpretar-se do que o Novo. Sim ou não? Sim. Sempre foi, sempre será, por causa exatamente desses fatores culturais. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, ou seja, de tempo e espaço, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Agora, olha essa pergunta aqui na letra F. Mas afinal, por que e para que tudo isso? Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio de feitos humanos, que além do idioma, olha só, não devemos só considerar o idioma, não, se foi escrito em aramaico, grego ou hebraico, não. Além desse quesito, né, desse ingrediente que é o idioma, entram as circunstâncias, os costumes e os lugares. Sempre faça 4 perguntas quando você está lendo um texto bíblico. Qual idioma foi escrito originalmente esse texto? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a circunstância exata que envolve a redação deste texto? Terceiro. Que costumes dominam esse texto? Os costumes semíticos, hebraicos, helenistas, romanos. E qual lugar? Aí você tem que ter noção de geografia bíblica. Conclusão. A palavra de Deus escrita é um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E isso muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo, ou seja, o crente raso, que não se interessa com a profundidade, só tem vontade de saber o que o texto significa para ele agora. Não lhe interessa o passado. Entretanto, para o exegeta, né, para aquele que quer tirar o texto no seu original, sim, muito lhe interessa. 6. O contexto literário da Bíblia. Vamos ser bem sinceros. Desses 6, os 2 mais difíceis, que dão mais trabalho, é o histórico e o literário. Dê uma olhadinha depois, faça uma revisão, porque você vai ter que fazer isso para fazer os exercícios, senão você não vai conseguir. Tá? Dos 6 contextos, do geral, do imediato, do remoto, do referencial, do histórico e do literário, os 2 mais difíceis é o histórico e o literário. Vai dar trabalho, é o mesmo que você cavar. Alguém já cavou em algum lugar? Já entraram? Já conseguiram pegar uma pá e cavar o mais fundo que vocês já conseguiram? Quem conseguiu aqui cavar? Por curiosidade. Alguém aqui já conseguiu cavar mais de 7 metros de profundidade? Não? 7 metros não. 7 metros. Nunca? Sério? 3 pés. Bom, eu já tive 2 oportunidades de cavar poço artesiano. 7 não. E cheguei não a 7, cheguei a 25. E dá trabalho, não é um negócio que você vai fazer em 1 hora, em 6 horas, não. Levei 9 dias, entre eu e 2 pessoas, para chegarmos 25 metros. E quando você encontra água, isso no interior da Argentina, num desertão que você não acredita. Não, aqui de jeito nenhum vai sair a água. Então vamos lá, me dá a pá que vamos embora. Então, entre 3 homens cavando 9 dias. Não tinha nenhuma esperada. Daqui a pouco, bum! Bate lá no negócio e choque. E vem aquele chorro de água. Por que eu estou dando esse exemplo? A Bíblia, na questão dos contextos, é um pouquinho parecido. Se você não tiver perseverança para cavar, claro, com as ferramentas adequadas, você vai dar qualquer tipo de interpretação que lhe ocorra, ou que você ache
por conveniente. Esse é o problema, né? Muitos não têm essa persistência ou não têm o mapa certo. Até para cavar você precisa ter um mapa. Tem que ter força também. Força e mapa. É. A orientação, como fazer, tem que ter força. E essa força, do nosso caso, é a persistência, é a determinação. Por isso que eu observo alguns pregadores, quando eles estão no púlpito, eles se valem mais, eu falo isso com muito respeito, do seu nome e da sua fama, do que o seu esforço de entrar na profundidade das Escrituras. Vamos então ao contexto literário. Esse é um contexto difícil. Por quê? Porque ele exige conhecimento de gramática e um pouquinho de literatura. E exige, sobretudo, muita leitura. Muita leitura. E, pastor, leitura não é comigo. Então, vamos ver se consegue passar nessa matéria, porque essa matéria vai exigir de você muita leitura das Escrituras. Vamos lá. Conhecer as 3 coisas que envolvem o contexto literário. Letra A. É o significado das palavras quando são combinadas na oração. Vamos fazer, oração é uma frase. Vamos fazer uma frase aqui bem simples. Eu tenho muita fome. É simples essa frase? Sim ou não? Sim. Eu tenho muita fome. Quantas partes é dividida esta frase? Eu tenho muita fome. Quantas partes? 4. 4 partes ou 4 unidades vocálicas. Eu tenho muita fome. Vamos agora fazer a chamada análise sintática. Alguém já ouviu falar dessa expressão, análise sintática? Ih, pastor, não me aperta. Eu vou apertar você, já que eu disse. Hoje eu não vim, digamos assim, irado nem chateado, mas eu vim determinado. Hoje eu vim com determinação como nunca. Não é que na aula passada eu não estava determinado, mas como houve um acordo de fazermos a extensão, então me dá o direito de cobrar o máximo de vocês, tá? Eu tenho muita fome. Análise sintática. Eu. Como classificamos a palavra eu? Vamos lá. Você não é obrigado a saber, mas eu estou criando um exemplo para a gente entrar na Bíblia. Ele que é o personagem principal. Então vamos fazer análise sintática. Análise sintática. A pessoa. Como classificamos sintaticamente a palavra eu? Não estão se lembrando. Pronome reto, primeira pessoa do singular. Eu. Pronome reto, primeira pessoa do singular ou sujeito da frase. Sujeito. Mais Ou. fácil. Tanto um como o outro. Vamos lá. Tenho. É Verbo. o verbo. Só isso. É o verbo presente. Verbo presente. Qual o tipo de presente? Presente. Fixo. Tem 3 tipos de presente. Presente. Presente do indicativo. Do indicativo. Não do subjuntivo e nem do pretérito, porque também tem outro presente. Mas vamos Olhar lá. para minha professora de português. Vamos lá. Presente do indicativo. Presente indicativo. Muita. Como classificamos essa palavra? Muita. Preposição. Não. Não. Erradíssimo. Conjunção. Erradíssimo. Gente, eu... Adição. Erradíssimo. Adição não é. Não, adição Rapaz, é mais, menos, Se vocês passassem hoje por um teste de língua portuguesa, Eu ia dar tô zebra. ferrado. Ia dar zebra. Eu sei, Advérbio de intensidade. Alô? Intensidade. Advérbio de de intensidade. Vou ligar para minha professora lá intensidade. em Brasil. Advérbio de Eu não intensidade. falo mais nada em português. né? Fome. Por favor. Desejo do sujeito. Errado. Essa é a sua hermenêutica. Barriga seca. Essa é a sua hermenêutica. Não tem que fazer análise sintática. Misericórdia, essa foi demais. Não, vocês estão percebendo? É algo parecido que nós vamos fazer com a Bíblia. direto. Vai ser... Não. É o que a gente faz com a Bíblia mesmo. Substantivo feminino. Feminino. Fome. A fome. A fome. Ah, você tem mais uma. Pronto. Aí devagarzinho tô acertando. Isso chama-se análise sintática. Algo parecido faremos no contexto literário da Bíblia. Algo bem parecido. Já nem Então mais na é próxima aula. o que eu tô falando que é o significado das palavras em si.
Ou seja, cada significado da palavra e a gente vai Eu não vou formando passar essa a matéria, frase não, porque do dormir que já aquela não- palavra quer dizer. Exato. Por E exemplo... aí o irmão vai extrair a correta interpretação do texto. Uhum. Como é que eu vou interpretar algo que eu não estou entendendo no momento da leitura? É por isso que eu não passo. porque É quase eu sou impossível. muito Concordam comigo? diferente. Vocês concordam comigo? Como é que eu posso interpretar um texto bíblico se eu não estou entendendo Não sabe exatamente nem o que eu quem estou tá ali, lendo? Quem concorda? É impossível. Aí é normal que você vai ouvir um pregador falando sobre um texto. Por exemplo, João 3,16 de uma maneira, outro pregador de outra maneira, e não há acordo. Peraí, tem alguma coisa errada, porque o mesmo texto ele é pregado em 8 óticas diferentes. Isso é perigoso. Uma coisa é você fazer ilustrações sobre o texto, e outra coisa é você apresentar afirmações e interpretações. Se há muitas de um texto tão simples, isso se torna uma distorção. E essa distorção é um passo rápido para uma heresia, que é o que costumamos... Pastor, o senhor ia gravar? Hein? O senhor ia gravar? Já está gravando. Não tá não. Tá não. Tem certeza? Tá não. Não tá mostrando Tá nada. aparecendo, Tá pastor? desligado aí. Pastor, foi o que eu fiz hoje do arco, né? Tá gravando. Porque ela trabalha de uma maneira diferente. Deixa eu ver aqui. Tá. Apagou. Tá gravando. Ah, Tá gravando. É porque ela entra em estado de Tem que stand-by. estudar português de novo. Ela tá gravando. Vamos lá. Letra B. No contexto literário, é de muito grande utilidade as unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. A maioria dos leitores da Bíblia não consideram leitura de parágrafos. Leem assim. E o parágrafo existe no texto por alguma razão, não é? Para iniciar e concluir um assunto. Essa é a função de um parágrafo. Entretanto, é importante também ressaltar que se um expositor da Bíblia depender de uma versão em que cada versículo for um parágrafo, como a reconhecida ARC, Almeida, Revista e Corrigida, outra similar, e isso poderá levá-lo a constantes erros de exegese. Bato na tecla de novo. Não é recomendável a um aluno de teologia só dispor de uma tradução da Bíblia. Faça o possível para ter 2. Melhor 3. Quem consegue ter mais de 3, excelente. Mais de 2 a 3. Se você trabalha só com uma, olha, eu tenho uma má notícia. O seu atestado de óbito teológico está sendo preparado. Então, por favor, esforce-se para ter 2 traduções, 3, excelente, melhor. Vamos lá. Neste tipo de contexto, preste bem atenção nisso aqui, olha. Neste tipo de contexto, qual tipo de contexto que estamos falando agora? Literário. Logicamente, identificaremos que as palavras somente fazem sentido dentro das frases, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos então procurar descobrir a linha de pensamento do autor. Isso é um trabalho de leitura exaustiva. Se você nunca se deu a esse trabalho, comece a pensar nisso seriamente. Fazer-nos a seguinte pergunta é de vital importância: o que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Vamos a um exemplo prático. Já falei alguma coisa sobre isso na aula passada e eu vou bater de novo na tecla hoje. Vamos a um exemplo prático. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer: quando Jesus disse eu sou a porta, João 10:9, entendemos essa expressão como comparação. Observemos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de ser unicamente uma comparação. Quando ele disse adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Quando disse ao paralítico levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele esperava que o paralítico obedecesse esta palavra de comando. Então é necessário uma leitura muito detalhada do texto. Se você pega o texto assim, ó,
dentro daquele quadradinho, é perigoso. Você tem que saber antes e depois. Antes e depois. Ainda, dentro do contexto literário, faz-se importante conhecermos também as duas formas de melhor interpretarmos o texto em questão. Por favor, meus irmãos, sublinhem isso aqui. São as duas melhores formas que vocês terão nas mãos para interpretar qualquer texto, com a máxima segurança, sem riscos de você colocar o seu achismo ou cair no achismo de outro, que é complicado, né? Então, quais são as duas formas? Está aí. Interpretar lexicalmente e interpretar sintaticamente. A má notícia que eu tenho para lhes dar é que isso vai exigir uma revisão de conhecimentos de língua portuguesa. Tá? No caso da irmã Pamela, eu conto com a ajuda do irmão João, porque a irmã Pamela é uma hispanohablante e, claro, ela já está acostumada com a língua portuguesa, mas em se tratando de lexografia e sintática, pode causar um pouquinho de dificuldade. Então eu peço que o irmão João, no seu grande amor, amor de maridão, ajude a sua esposa nessa área, né? Que há uma diferença bem grande na questão do espanhol com o português, nesta área gramatical. Parece que é tudo parecido, mas aqui não. Aqui é uma diferença enorme, enorme. Sim, irmã Leia. Pastor, no caso, quando Pedro falou que era difícil, às vezes, algumas coisas que Paulo falava, ele estava falando espiritualmente ou hermeneuticamente? Aí, exatamente. Aí tem que saber distinguir. O que ele está exatamente querendo falar? Ele disse que havia coisas que ele não entendia. Porque Pedro estava falando na óptica dele. Porque Pedro, me acompanhe, era um galileu. E os galileus, uma questão de história, de costume, de cultura, não eram pessoas que tiveram a oportunidade de estudar o básico. Eram quase semi-analfabetos. Quando a senhora estuda usos e costumes de Israel e vai lá na Galileia, é o povo que menos escrevia, é o povo que menos lia, é o povo que tinha menos noção de gramática, seja de qualquer que fosse o idioma. Tanto que na região da Galileia era normal quase todos falarem aramaico, que era muito mais fácil o aramaico do que o hebraico. O hebraico era falado, claro, no centro de Israel e no sul, mas no norte de Israel era o aramaico. Então Pedro ali está dando exatamente o testemunho de quem ele era, um galileu, conhecedor do aramaico, e no momento que ele lê os escritos de Paulo, dá um parafuso na cabeça Paulo dele. era muito estudado. Sim, Paulo falava vários idiomas, era fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha todo o conhecimento da gramática do latim, do hebraico, do aramaico e do grego. Falava 4 idiomas o apóstolo Paulo. Claro que Pedro, quando vê os escritos de Paulo, fala, opa, o que é isso aqui? É simples, você pega as duas cartas de Pedro e coloca mesmo ao lado. Mesmo assim não tornou ele um herege. Hein? Mesmo assim não tornou ele um herege. Não tornou um herege, porque Deus tinha um projeto diferenciado para cada um. Tanto que Deus chamou Pedro para ser o quê? O apóstolo da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém cresceu aonde? Debaixo da influência de Pedro. Aí escolheu a Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Por isso que Pedro não saiu de Jerusalém. Porque Deus respeitou o chamado e as suas limitações. Claro, ele foi cheio do Espírito Santo, foi capacitado espiritualmente, mas não havia tempo para ele se preparar escolarmente. Não tinha como de ele entrar numa escola e dar 5, 7, 10 anos, porque Deus usa dentro daquilo que nós temos. Se eu tenho uma caneta pequena, ele vai me usar com essa caneta pequena, igual a Moisés. O que tu tens na tua vara, Moisés? Na tua mão? Uma vara. Então é com essa vara que eu vou te usar. E a gente vê na vida de Moisés que basicamente grande parte dos milagres que Deus realizou através de Moisés foi o quê? Através do uso de uma vara. O que é uma vara? Uma coisa tão simples, não é verdade? Aos olhos humanos tão insignificante. Deus usou no sobrenatural. Exato. Então,
Deus vai nos usar dentro das capacitações que já temos. Porque tem projetos que Deus tem na nossa vida que não há tempo. Digo um exemplo. Deus quer usar o irmão Júnior. Agora, nos próximos dias, né, no meio de certo grupo de pessoas. Aí Deus chega à conclusão, não, o Júnior tem uma capacitação e eu vou usá-lo aqui agora dentro desta área. Não é conveniente ele gastar 10 anos da vida dele se preparando. Vai ser como Jonas, vai ter tribulação, vai acabar o mundo, arrepende e pronto. Exato. Acabou. Digamos que o irmão João já tem uma capacitação que Deus chega à conclusão, não, o João vou usar aqui em Orlando, vou usar em Tampa, vou usar em Miami, vou usar em Boston, vou usar em Portugal, vou usar na Itália, vou espalhar o João no mundo inteiro, porque ele já está preparado para encarar todos esses campos missionários. Foi a questão de Paulo. Paulo, preparadíssimo como era, ele foi jogado para dispersar o evangelho, para espalhar o evangelho. Alguém está me entendendo, gente? Deus sempre vai nos usar dentro daquilo que eu tenho. Claro que ele vai aprimorar, vai nos fortalecer, vai nos encher do Espírito Santo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se Deus está com pressa para usar o irmão Marcos aqui e agora, Deus não vai esperar o irmão Marcos se preparar 3, 4, 5 anos, concorda? Se o irmão já está no jeito, já com a sua capacitação, prepara que é aí que Deus vai lhe usar, mas dentro de um local e de uma área específica. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui é bem interessante, irmão João. É um perigo muito grande também isso aí, sabe por quê? Tanto para aqueles que leem, por exemplo, não para aqueles que leem o texto de Moisés, que Deus usou ele com a vara, são aqueles que tomam a desculpa, não, se Deus usou o cara com a vara para poder tirar 6 milhões de pessoas do Egito, eu não vou ter que ficar me matando estudando. Mas também tem aquele também que ora pedindo a Deus, me usa, mas ainda não está preparado. Agora, porque a oração, tipo assim, eu penso que a oração deve ser em cima daquilo que você já tem. Já, corretíssimo. Porque eu peço a Deus para ser usado, mas eu não estou preparado ainda. Eu vou falar, mas você está pedindo para ser usado, mas e aí? Você não está querendo estudar, não está querendo fazer nada? Exato. Na medida que fazemos a nossa parte, abrimos mais o campo de ação, o campo de atuação. Tocou o irmão a tecla de Moisés. Se a gente parar para pensar, é verdade, Deus usou muito a Moisés com a vara. Mas vamos olhar o background de Moisés. Quem foi Moisés? Preparado 40 anos nas ciências do Egito. Apesar que era gago, tá mudo, como diz no espanhol. Mas a preparação intelectual dele foi tremenda. Tanto que ele teve essa preparação que Deus tomou em consideração e o levou diante de Faraó. Apesar de que ele tinha Arão como seu porta-voz, mas Faraó baixava a cabeça. Apesar da sua dureza em liberar o povo, mas ele olhava, opa, esse camarada foi príncipe do Egito. Talvez se fosse outro no lugar de Moisés, teria algum tipo de dificuldade. Embora continuaria sendo usado por Deus, porém, dentro das limitações naturais que cada um de nós temos, né? O irmão tem, eu tenho, cada um de nós sabemos das nossas limitações naturais, humanas e espirituais. Mas o importante é nunca nos acomodarmos. Tem pessoas que se acomodam. Não, se eu tenho a vara, vamos embora. Não é por aí. Se temos a vara, podemos ter mais do que uma vara. 2 varas, 3 varas. O quanto a gente puder se preparar, amém. É o fato que vocês estão aqui. Estão aqui porque querem se preparar mais. Não querem viver uma vida espiritual acomodada. Uma coisa que tem a mim me entristecido grandissimamente é que hoje grande parte dos obreiros não querem saber disso aqui. Ó. Tirar uma vez por mês para estudar. Não, eu já estou preparado. Pensa que está preparado. Mas a preparação, sabe, pode durar uma vida inteira. Uma vida inteira. E tem muita gente que se equivoca e pensa que já está preparado e não se trata disso. Sabe que uma coisa interessante, pastor, que você está falando sobre Pedro e Paulo, que Jesus edificou a igreja em Pedro, né? Pedro era um pescador. Edificou a igreja sobre a vida do rapaz que era um pescador. Começou numa simplicidade sem igual, exato. Numa simplicidade.
poderia ter usado a Paulo como a pedra, entre aspas. Mas não, usou a Pedro. Usou a Pedro. Para deixar bem claro, ó, eu vou usar o mais simples que tem. Mas lá na frente eu vou levantar outro caboclo que esse aí vai arrebentar. E foi Paulo. Então houve o equilíbrio das duas partes. Deus sempre começa com o mais simples. Mas ele não fica só no simples. Lá na frente ele avança. Sim. Pastor, é porque os simples, Jesus disse que os humildes, eles herdaram a terra. Então os simples, eles sempre são humildes para ouvir. E quando a pessoa já sabe muito, ele se torna um pouquinho orgulhoso. Geralmente acontece, é normal. É normal que eu sei muito e... Então, assim, a gente não quer mais nem ouvir a pessoa que não sabe. Às vezes a pessoa que não sabe tem até uma pergunta especial, algo que vai fazer aquela pessoa estudar, pensar em algo que vem de Deus. Por isso que Deus quebrou Paulo. Quebrou Paulo. Porque é interessante que ele quebrou feio. Paulo, tu me amas? Perguntou para Paulo 3 vezes. Pedro, 3 vezes se amava Jesus. Que era Apacenta minhas ovelhas. No caso de Pedro, ele era cabecinha dura. É. Agora, Paulo era mais cabeça dura. Paulo era obstinado. Mas vamos lá, vamos entender então essas duas formas de interpretarmos o texto. Só mais uma pergunta aí antes de eu continuar isso. Essa palavra que você falou aí análise sintática, ok. Por que o senhor falou que o contexto daquele a história de Galileia era que o pessoal não escrevia, o pessoal não tinha essa coisa para ler. E os pais de Jesus, será que eles fizeram de tudo para poder ensinar Jesus? Sim. Porque vamos ver, eu não sei o texto que é, mas em Mateus e Marcos, e eu acho que Lucas também fala que quando ele estava pregando, eles falaram assim com ele: como esse sabe palavras, como esse sabe tanta palavra, qual que é a sabedoria dele e da onde que vem, se ele não estudou? Fácil entender isso. Ele foi preparado 18 anos como rabi. Então aí prova também um pouco da ignorância do povo sobre a formação rabínica. 12 anos Jesus aparece no templo conversando com os doutores da lei. 30 anos ele aparece no Jordão para ser batizado por João Batista. Transcorre-se 18 anos. Nos 18 anos é o tempo do rabinato. Prova que a maioria do povo, 90%, desconhecia o funcionamento da preparação de um rabino. Então Jesus não teve uma formação formal como a maioria dos doutores da lei. Porque Jesus não foi formado em doutor da lei, embora ele confrontou os doutores da lei. Para ser doutor da lei, tinha que passar por um estágio muito mais elevado do que um rabino. Ou seja, na hierarquia da cultura judaica, o doutor da lei está acima, muito acima do rabino e acima do fariseu. Embora o fariseu ele tenha autoridade política e religiosa, o doutor da lei ele tem autoridade acadêmica. Então, a nível acadêmico, o doutor da lei está acima do rabino e está acima do fariseu. Politicamente, é o fariseu que está acima. Irmão Almir. Pastor, só para tirar uma dúvida, talvez minha, de algumas irmãs estão aqui, que a gente vem trazendo esse lado para quem é católico, né, vem trazendo esse lado. Dá assim, uma resposta para nós aqui, para mim, por exemplo. Mateus 16, 17, 18. Vamos lá, vamos abrir esse texto. Vamos fazer alguns testezinhos de hermenêutica. Mateus capítulo 16. 16, 17 e 18. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos então fazer a combinação dos dois. Essa aqui não é uma tarefa fácil, tá? Eu espero que ao final da aula de hoje vocês já comecem aos pouquinhos
certo? Começarem a interpretar certos textos da Escritura, passando pela peneira da hermenêutica e pela exegese. Mas atendendo ao pedido do nosso irmão Almir, presta atenção, nós vamos fazer aqui agora uma dissecação, tanto hermenêutica, amém? Como exegética. O que é dissecação hermenêutica? Vamos usar as leis dos contextos, certo? E exegética, vamos trabalhar com os significados das palavras que aqui nos apresentam. O verso 17 não tem muito para interpretarmos. O problema cai no 18 e no 19, que é, digamos, o cavalo de batalha que a Igreja Católica Romana usa para estabelecer uma das suas bases doutrinárias em afirmar que Pedro foi o primeiro Papa. Então eles interpretam erroneamente os versos 18 e 19, batendo com o pezinho no chão, que aqui, né, Jesus está estabelecendo Pedro como o primeiro Papa. Quem já ouviu falar disso? Mas é porque eles interpretam da sua própria hermenêutica e da sua própria exegese. Mas vamos lá, vamos interpretar aqui o verso 18. Eu também te digo que tu és Pedro. Vamos então falar no original. Enti orgo ego locus pec zutuin Petrus. O que isso quer dizer? Traduzido do grego, eu te declaro que tu és rocha pequena, ou pedaço rochoso, pequeno. Assutus eteca petras eletuiosu alomenis ecclesia. E sobre esta grande rocha eu edificarei os chamados para fora. E lutus adis trouxeito locoque venelo on aquit. E os poderes do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. Peraí. Então Pedro no grego é Petrus. Petrus é pedrinha. Bloquinho rochoso. Já a palavra pedra é petras, ou petra, quer dizer bloco enorme e rochoso. Então aqui Jesus está usando a chamada figura de linguagem analogia recíproca. O que é analogia recíproca? Tu és o pedacinho de rocha, pedacinho de pedra, Pedro. Mas eu, embora o texto em português não diz eu, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre eu, sobre mim, sobre a minha pessoa, eu que sou essa rocha, vou edificar o povo tirado para fora. E as portas do inferno, o que isso quer dizer? E o poder do mundo dos mortos não prevalecerá, não terá vitória sobre a igreja. Por não entendermos, ou por não se fazer a hermenêutica desse texto, é normal que você vai ouvir pregadores dizendo, né? O inferno não pode contra a igreja. Claro que pode. Como é que é? No sentido que Deus permite as forças das trevas incomodarem a igreja. Ou não? Ou tem alguma coisa errada acontecendo com a Bíblia? Agora aqui, portas do inferno não está ligado aos demônios. Não está ligado nem a Satanás. Alô? Opa! Está ligado ao mundo dos mortos. Ou quer dizer que aqueles que estão no lugar de tormentos não têm poder de interferir na vida da igreja. Oh, isso que quer dizer portas do inferno. Alguém sabia disso? Se não sabia, anota. Escreva. E hoje você vai ouvir dezenas de pregadores que não estão usando a hermenêutica. Então, fazendo a Bíblia falar o que não está aqui revelado. O 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí os pregadores dizem, e Deus tirou da mão do diabo as chaves. Da outra escrito isso. É autoridade, né? Chave é autoridade. É domínio. Eu te darei autoridade no mundo espiritual. Essa é a tradução do texto. E aqui ele explica, ó, tudo que ligares na terra, olha a autoridade. Tudo que ligares na terra
será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então esse é um texto perigoso. Se não fazemos a hermenêutica e a exegese, você e eu vamos interpretar de qualquer maneira, como a Igreja Católica interpreta, os adeptos aceitam e está acabado. Agora, o mais triste é que hoje ouvimos, não é, pregadores trazendo a sua própria interpretação, e com todo respeito, isso não é culpa da igreja, né? A igreja, como vaquinha de presépio, amém. Pastor, esse ligar é do céu. Esse ligar é do céu. Leia o texto. Ligar e desligar vem do céu. Tá? Leia o texto. Começa na terra primeiro. Liga aqui, mas vem primeiro do começa céu. na terra. A ordem, temos que seguir a ordem bíblica. Tudo que ligares na terra, não inverte, não inverta, se é só inverter a ordem, é perigoso. Temos que seguir a ordem da Bíblia, porque essa autoridade começa aqui embaixo. Ah, não vem de Cristo? Começa aqui embaixo. Ele libera, mas ela começa aqui embaixo. Ela funciona no momento que ele libera, mas começa aqui embaixo. É de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque você está usando sua lógica humana, mas vamos usar a lógica bíblica. E a lógica bíblica, ela é diferente. A lógica bíblica ela não trabalha na minha, na sua lógica. Tá? Essa é a lógica. Agora temos que analisar. Não tente explicar, não tente compreender a lógica bíblica. Tá? Uma coisa pela lógica bíblica que não funciona. Ressurreição de mortos na nossa lógica humana. Funciona? Vou perguntar de novo. Não. Ressurreição de mortos na nossa lógica humana é algo que funciona? Não estamos acostumados com isso, gente. Não temos esse hábito, né, de estarmos ligados humanamente falando. Então, o que a Bíblia estabelecer a nível de ordem, vamos ter que tomar muito cuidado. Costumam dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Na Bíblia altera. Se a Bíblia diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, número 1, alma, número 2, corpo, é porque a Bíblia faz questão de você entender essa ordem, que a santificação começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Se Mateus 16, 19 fala que a ligação tem que começar na terra, é porque tem que começar na terra. Essa é a ordem bíblica. E aí termina nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, é terra-céu. Nunca o contrário. Céu-terra, céu-terra. Ainda que a ordem vem lá de cima, mas a conexão começa embaixo. Entendido? Por causa do livre-arbítrio, pastor? Hein? Por causa do livre-arbítrio. Exato. Oi, Edna! 50 para a senhora. Para ficar mais contente. Oh, livre-arbítrio. Pastor, oh! quando o Espírito Santo diz que nós não sabemos orar, ele intercede por nós. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele liga, né? Sim. Porque nós não sabemos orar. Então, Sim. ele liga. Ele liga. Essa oração aqui não tá boa. Eu vou lá, vou mudar, vou consertar isso aqui. Então, é a operação do Espírito Santo. Mas essa questão de ligar, isso está relacionado ao que exatamente? Concordância. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei no meio deles. O ligar está ligado à concordância. É por isso que está o que é terra e céu, é um ligamento. Mas sempre começando embaixo, nunca sempre de cima para baixo. É É de baixo para cima. A autoridade vem lá de cima, para você agir de baixo para cima. Não coloque lógica humana que não vai funcionar. Vamos lá, para a gente avançar, porque a gente não sai daqui ainda das duas temáticas. Vamos lá. A pergunta que eu tinha era a que ele teve, mas agora o senhor já falou, tem outra, tem uma pergunta. Vamos lá. Ok, onde 2 ou 3 estiver reunido o meu nome. Como eu posso interpretar esse texto aí? Porque eu posso estar reunindo o nome dele, mas aí tem algo a mais que a gente tem que saber. Sim. O número 3 na Bíblia é o número do céu. 2 é da humanidade limitada. 6 é da fragilidade humana. Agora, 3 é do céu. E o 4 é terra. 4 é terra. Por isso que 3 e 4, 7, perfeição. E a Bíblia está carregadinha de textos que deixam bem claro a necessidade do número 3. 2
2 ou 3 testemunhas confirmarão qualquer declaração. Aí entra as leis da hermenêutica bíblica. Nenhum texto pode ser interpretado isoladamente, exceto que tenha 2 ou 3 versículos ou mais para dar o apoio, porque o número 3 é o número da confirmação. Por isso a necessidade de 3. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, vai haver situações que não vão poder estar os 3, mas Deus vai considerar 2. Mas sempre a preferência, a Bíblia mostra de ponta a ponta, é o número 3. 3, 3, 3, 3, porque representa a trindade, a concordância entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Mas como Deus conhece as limitações dos seres humanos, ele exige então um quórum menor, 2. Se tiver de 2, preste atenção, ou 3, não é 2 e 3. Preste atenção no que diz a Bíblia, que a gente pode mudar o significado por causa de uma preposição. Uma coisa eu disser 2 e 3, e outra coisa eu disser 2 ou 3, percebe? Não tem uma diferença? 2 e 3 eu estou unindo. 2 ou 3 é uma alternativa. Então, se não tiver 3, serve 2. Okay? Não é 2 e 3, é 2 ou 3. Conseguiu pegar? Sim. Vamos ver, rapidinho para a gente passar a página. Então, só para encerrar aqui, então Jesus está dizendo ali que não é em cima de Pedro. Não, em cima dele mesmo. Pedro seria o homem que Cristo usaria para levantar a igreja de Jerusalém. Porque essa profecia fala todinho que se cumpriria no dia de Pentecostes e, consequentemente, o seu desdobramento. Vamos lá. Interpretar lexicalmente. Quem de vocês tem em casa um dicionário bíblico? Eu tenho. Ok. Quem não tem? Mas o senhor colocou Tem que lá, você não colocou. foi? Todo mundo agora tem. Eu tenho Agora um lá todo que é mundo tem, né? enciclopédia. Vamos lá. Se eu não postei ainda, eu vou postar. O senhor postou já. Não, peraí, deixa eu conferir. É muita coisa que gira na minha pequena Só cabecinha. imprimir. Deixa eu ver se eu postei aqui. Ok. Vocês viram que eu postei como usar a Bíblia Thompson. Aham. Quem puder tê-la, excelente. Vocês, olha. Sim, postei. Dicionário Bíblico Almeida. Tá? Não se aparte do livro desta lei e nem de nenhum dicionário bíblico. Se você puder ter 2 dicionários bíblicos, excelente. Tudo bem, dá para ajudar, para começar o projeto. Mas se você puder ter 2 dicionários, eu posso recomendar o Wycliffe, um excelente dicionário. Estudante de teologia, se não tiver pelo menos 2 dicionários bíblicos, tem perigo. Vamos lá. Interpretar lexicalmente, ou seja, na raiz da palavra, é conhecer a etimologia. Eu explico o que é etimologia, está aqui. A origem e a evolução histórica de um vocábulo, das palavras. Da onde vem aquela palavra? A palavra, por exemplo, cronologia. Qual seria a etimologia da palavra cronologia? Alguém tem ideia? Cronologia. Nunca ouviu falar dessa palavra? Cronologia. Tempo. Parou por aí? Só isso? Espaço. Só isso? Vamos fazer a etimologia dessa palavra. Cronologia. Cronos. Tempo. Tempo humano. Logos. Logia. Você tem a apostila? Apostila? Ciência. Lamentavelmente não. A senhora não teve acesso à apostila? Não. Teria que ter avisado. Tem no grupo. Aí. Aqui eu tô indo, eu esqueci a minha Em PDF. casa, Em PDF. Eu pensei que era outra Se a coisa. senhora pudesse, eu agradeço na medida do possível nos avisar, que é tanta coisa que a gente tem em mente. Então, se o aluno quando se ausentar, deixa eu dar uma recomendação, o aluno quando se ausentar da aula, como eu tenho muitíssima coisa trafegando aqui dentro, faça a minha bondade de me avisar. Ajude-me. Se você não se lembra para me ajudar, fica bem complicado, tá bom? Show, Monique. Se a irmã Monique não encontrar, se alguém pudesse enviar diretamente para ela para facilitar o acesso. Obrigado. Aí eu fico devendo à senhora a apostila física, né? Porque eu ia trazer 2 ou 3, mas tive um pequeno imprevisto na saída de casa, me complicou. Vamos lá.
Então, cronologia, cronos, tempo, logia, logos, estudo, o estudo do tempo humano. Então, vamos lá. O desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso no documento sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra sob consideração, nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega e nos diferentes autores no passado. Para esse aspecto, a Bíblia Thompson, ela arrebenta. Quem tem aqui a Bíblia Thompson? Sugiro você saber usá-la. Eu já postei um tutorial. Deve ser boa mesmo, porque eu esqueci numa igreja que eu fui visitar aí, não me devolveu. Pastor, tem a chave hebraica. Não recomendo por enquanto. Primeiro passe pela Thompson, depois a chave hebraica. A Thompson, se a senhora saber usar a Thompson, a senhora vai fazer de olhos fechados a chave hebraica. Não use a chave hebraica sem primeiro conhecer a Thompson. Excelente, muito boa. Mas você não vai entender absolutamente nada como usar se a senhora não passar pela Thompson. A Thompson é a plataforma de lançamento. Depois que a senhora tiver a Thompson e saber usar, aí a hebraica e todas as chaves que vierem pela frente, mas a Thompson é, como o irmão Almir teve a infelicidade de perder uma, né? Hoje é a melhor Bíblia de estudo. Ela é completa. Ela tem suplemento arqueológico. Não estou ganhando nada em falar isso, tá? Eu estou recomendando porque ela é a mais... Aqui tem na Flórida? Hein? Aqui tem na Flórida? A senhora perdeu de olhar no grupo, que eu fiz uma postagem no grupo. Não, eu vi, mas ela estava $29, uma Bíblia de 85 caiu para 29. Tá 35, eu acho. Hein? Tá 35, eu acho. Não, estava $85. Eu vi A minha que estava desgastada, ó, puxei a minha por 29. Eu vi no 29. Instagram deles, do Gerizim Book, estava oferecendo por $35. Levantou, mas há 4 semanas estava por um dia. No dia 10 passado, por $29. Talvez caia no... Não, essa promoção é uma vez por ano em média. De 85 para 29, só uma vez por ano. Eles venderam 74.200 exemplares em um dia. Em um dia. Eu tenho comunicação direta com eles. Foi o recorde de vendas que a Gerizim teve. No ano que vem eles vão fazer a mesma promoção, mas é um dia só. Provavelmente que no próximo ano eles vão ter pelo menos 100.000 exemplares de estoque. E vai sair tudo. Porque essa Bíblia está custando $85 a $90. Ó, letra grande, excelente, excelente, excelente. A minha já tinha 32 anos de uso. Já estava bem arrebentada. Falei, é agora. Pum, peguei. E número ilimitado. Tem alunos de outras turmas que pegaram 10 exemplares assim. De uma vez só. Falei, o quê? 10? Mas era um número mínimo. Mas vamos lá. Vamos lá. Hoje você encontra essa Bíblia por $83 no Amazon. Coloca lá no Amazon, você vai encontrar por 83. Essa mesma, igualzinho. 83. Mas eu recomendo que essa Bíblia, ela tem chave bíblica, concordância bíblica, suplemento arqueológico, estudos bíblicos a fartar. Vamos lá. Interpretar sintaticamente. Então, lexicalmente, é através da origem da palavra. Já sintaticamente é diferente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua portuguesa, nos quais o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, olha só, mas expô-las, o que significa que primeiro a linguagem se desenvolveu como meio de expressar os pensamentos da humanidade, e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua, com sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando principal relevo aos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isto vale também para o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento. Esse é um caso de um estudo mais profundo, né? Que no bacharel em teologia, né? Para quem chegar lá, vai dar essas condições. E para concluirmos, vamos também conhecermos
dois outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto dentro deste mencionado contexto. Aí nós temos a lei da dupla referência e o ensino bíblico explícito e implícito. Então, além da interpretação lexical e sintática, essas duas outras têm que ser consideradas. Lei da dupla referência. Este é mais um requisito que o intérprete necessita ter em conta. São textos que, ao mesmo tempo, abrangem um evento ou fato, acontecimento e outro remoto. Por exemplo, se você lê Isaías 61:2, somado a Lucas 4:19, está falando do mesmo assunto, só que um em uma época e o outro em outra época. Né? Já adianto. Isaías 61:2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É o que Isaías profetizou em 708 a.C. Aí Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro e lê o mesmo texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lá na frente ele joga uma declaração que foi uma bomba na cabeça das pessoas que estavam ali. Hoje se cumpre aqui esta palavra. Então é o que esses dois textos estão relacionados. Aí temos outro que é bem interessante. Gênesis 22:13, João 1:29 e Apocalipse 13:8. Qual é o assunto comum que estão interligando esses três textos? Se você for a João 1:29, você vai descobrir fácil. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai descobrir que lá em Gênesis 22:13 está falando do cordeiro que seria provisto, para substituir Isaque no sacrifício. E Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que foi morto e redivive para todo sempre. Então isso tem que ser muito considerado. É a lei da dupla referência. 3 textos interligados falando do mesmo assunto. Observe com atenção que com frequência nos livros proféticos ocorre muitíssimo essa lei. Saberá o leitor discerni-la para evitar confusão? Isso é importante. Aí vem o ensino bíblico explícito e implícito, ou seja, o ensino que você lê no texto está na cara. E aquele ensino que você lê o texto e não está na cara. Ele está por debaixo. Vamos lá. O Senhor estava com José. É o que lemos em Gênesis 39:2, 3, 21 e 23. O ensino implícito é aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. Exemplo. No livro de Esther não existe menção do nome de Deus. Todavia, ele está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos e livrando seu povo. Outro ensino que você poderia dizer como implícito. O explícito é muito fácil, porque está ali, não tem como questionar. Mas alguém pode me dar um exemplo de um ensino implícito? Não está com todas as letras na Bíblia, mas está em toda a Bíblia. Pastor, por exemplo, tem pregadores que falam, quando o senhor falou assim que Moisés libertou o povo com a vara, o senhor disse isso, né? Aí me veio aquele texto que Jesus disse que ele é a videira e nós somos as varas. Então, como que o senhor explica uma pessoa para pegar assim? Eu vou pegar essas varas que Jesus disse nós somos as varas, que vão libertar outro povo. São os instrumentos usados por Cristo. Como que eu posso usar? Isso aí é tipo uma aplicação, né? Mas aí temos que ter um cuidado com a tradução. Com a tradução. Quando nós lemos no texto hebraico que Moisés tinha uma vara, o texto hebraico não diz vara. Almeida que colocou vara. O que estava nas mãos de Moisés era um bastão, que no espanhol é báculo.
Já ouviu essa palavra em Reina Valera? Báculo, se acorda? Báculo é exatamente um bastão. Então, vara já está ligado a crescimento de árvores. Então já mudou também, porque lá é galho, exato. É galho, também Jesus falou que é galho, e também na outra tradução fala que é vara. Então, mas não se esqueça que no Antigo Testamento o contexto é outro e no Novo Testamento é outro. Do grego. Então temos que ter muito cuidado com os contextos, tanto cultural como linguístico. Não podemos usar as mesmas regras dentro das mesmas palavras, porque os significados podem ser diferentes por causa dos contextos. Aí entra a aplicação da lei dos contextos. Quais são os 6 contextos? Alguém conseguiu memorizar os 6? Ainda não? Tá difícil. Fala agora. Lendo até eu, gente. Lendo até eu. Lendo até eu. Contexto literário, contexto motivado, contexto Vou fazer um negócio com vocês. Até o final da aula de hoje, os alunos que conseguirem memorizar esses 6 contextos, eu dou um brinde de 50 pontos. Agora. Não vale colar, hein? E não vale colar. Não, vai ter que fazer assim, ó. Vai falar, grego. Ó, olha a posição que você vai falar assim, ó. E se tiver de olhando pro teto e com a mão para trás. Porque tem o risco de ter cola na mão, gente. Eu conheci um aluno que ele era especialista na cola. Geral, ele sempre andava assim, remoto, com as mãos assim. Falei, assim? Por que ele andava desse jeito? Aí eu desconfiei, né? Um dia eu passei na mesa, toda a cola que ele fazia, ele colocava entre os dedos. Escrito. Nos dedos? Entre os dedos, assim, pequenininho. E ele lia com perfeição. Falei, isso é camarada especialista. Fica fácil, pastor, fazendo assim, ó. Contexto, assim, ó. Ele andava sempre assim. Contexto geral, lembra? Geral. Imediato. Vamos avançar. Vocês não me responderam ainda a pergunta. Um ensino implícito na Bíblia. Implícito. Você não enxerga nas palavras, mas você enxerga no conteúdo. Tem um que é facílimo, gente. Quando o povo estava a caminho da Terra Prometida? Não. Ensino. Isso é uma narrativa. Um ensino, uma doutrina bíblica. Tem um que é facílimo, tem toda a Bíblia, mas não está escrito. Não estão se lembrando. Rapaz, mas é fácil demais. Caminho. O verbo. A porta? Não. Tem toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Jesus. Não. A Trindade, não. A Trindade. Wellington. 75 pro Wellington. Mas eu quase cheguei perto, viu, pastor? Quase cheguei perto. E por que você não chegou no alvo? Há uma diferença. Moisés chegou perto e não entrou na Terra Prometida. Você pegou Moisés. Pastor, mas Jesus não é o Pai, Filho e Espírito Santo? Ele não é um só, não é o Deus? Não, aí a senhora está falando uma heresia. Jesus é Deus, mas Jesus não é nem o Pai e nem o Filho. E nem o Espírito Santo. Cuidado, isso é perigoso. Então, quase que acertei, hein? Mas igual a Moisés, quase entrou em Canaã, só ficou no Nebo. Pelo amor de Deus. Pastor, quem prega isso aí, quem que é? Quem prega isso aí, quem que é? Nem que eu largue essa escola. O Wellington, parabéns. Não, o Wellington é quieto, mas quando ele joga a bênção... Só abre a boca quando tem certeza. Olha, não é Ofélia, né? Lembra da Ofélia? Ele só abre a boca quando tem certeza. Ele não é Ofélia, mas ele guarda o negócio na hora certa. 75 Pastor, do Wellington. quem que prega essa doutrina aí que é o Jesus é o Pai, Filho e Espírito Santo? Unicidade. Tem uma igreja que prega essa doutrina aí, né? É unicidade. Não, na verdade não. A unicidade só prega... tem uma igreja chamada Só Jesus e tem os unitaristas, que só pregam a existência do Pai. Eles não creem na Trindade. Não creem na Trindade. Tem o Só Jesus e os unitaristas. Mas também está tendo uma leva de pregadores pentecostais que estão ensinando que a Bíblia contém a palavra de Deus. É outra heresia. Foi o Marco Feliciano. Além dele, tem outros que estão fazendo isso, né? Não vou entrar em detalhes porque mas ele pediu perdão depois. Não foi sincero. É porque a senhora não está sabendo da situação. Ele foi pressionado. A convicção dele
é ao contrário. Mas ele foi pressionado para manter a aparência. Mas se a gente ficar ouvindo muita coisa em YouTube, a cabeça da gente... Não, eu não estou falando de YouTube, Tá. estou falando que Tá eu certo. estive presente numa situação constrangedora que ele esteve presente. Ele disse, me pressionaram, assim, eu estou aqui, ele está ali com 3 pastores. Eu fui pressionado a me desculpar. E eu fiquei quieto, eu estou ouvindo bem, eu estou ficando bem, estou ficando doido, eu estou ouvindo bem. Não, ele repetiu 2 vezes. Eu fui pressionado a me retratar publicamente para manter a minha aparência como político. Deus tem misericórdia. É complicado, gente. Pastor, eu tive um sonho com ele, há muito tempo atrás. Deus falava muito em sonhos, tá? Eu comentei com a minha esposa, e no sonho ele caía. É espiritual o sonho. Ore por ele, ore por ele. Ele caía, sabe? Olhe por ele. Temos que orar por esses homens de Deus. Pode acontecer com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. Ou não. Somos imunes? Não. Então temos que orar, pedir a bondade de Deus, ter misericórdia de Deus. Quando Deus mais te usar, é um momento perigoso na sua vida e na minha. Porque pode subir a cabeça e nós perdemos o foco da humildade. Então que Deus nos dê a graça a nunca perdermos o foco da humildade. Outro ensino implícito que está na Bíblia, além da Trindade. Você não vê nunca a palavra Santíssima Trindade ou Trindade, mas ela está em toda a Bíblia. Um outro. Ninguém se lembra? Santa Ceia. Yeah. Você nunca vai em nenhum lugar na Bíblia encontrar a palavra ou a expressão Santa Ceia. Encontra, que eu te isento dessa matéria. Não É vai só encontrar. ceia. Ceia do Senhor, comunhão ou mesa do Senhor. Nunca Santa Ceia. É da capela. Mas ela está implícita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse bloquinho número 1 de exercícios, só para esquentar um pouquinho. Vamos tentar? Eu fiz isso daqui. Eu vou dar esse bloquinho aqui já pronto de brinde para vocês. De Eu brinde. fiz, pastor. A senhora fez tudo bem, espera tranquilo, só segura aí. Só segura. Só segura, Mas não isso. sei se tá certo, mas eu fiz. Só segura. Finge que tá certo. Já tá aqui. Tá, o bloco 1, esse bloco 1 eu vou dar de brinde para vocês, tá? Tá tranquilo, de brinde. Agora os demais vocês vão ter que ralar o coquinho, né? O coco. Vamos lá. Assinalar com X a única alternativa correta. Hermenêutica quer dizer o quê? Arte de interpretar texto. Qual é a letra? Sim. C de casa, C de casa. Perfeito, um C. A irmã gêmea da hermenêutica se chama, qual a letra? Exegese. D, exegese. Maravilha, vê? 3. É o estudo das palavras nos idiomas originais. Qual a letra? Exegese. B, exegese. 4. De acordo com a mitologia grega, era considerado o porta-voz dos deuses, onde originou-se a palavra hermenêutica. Qual a letra? Hermes. D, Hermes. 5. Os requisitos que o hermeneuta das Sagradas Escrituras necessita possuir. Qual a letra? D. D de dado, de novo. D de dado. 6. No contexto bíblico, o intérprete necessita levar em conta o seguinte. Qual a letra? C. C de casa. C de casa. Perfeito. Número 7. O contexto geral da Bíblia, qual a letra? D. D de dado. D de dado. Maravilha. Estou indo bem. Olha, gente, não tem bicho de 10 cabeças. 7 é pouco. 8. O contexto referencial da Bíblia, qual a letra? B. B de bola. B de bola. 8 B de bola. 9. O contexto histórico da Bíblia, qual é? Letra A de Antônio, de Abelardo. A de Ana. De Ana, 9A. 10. O contexto literário da Bíblia, com a letra A. B. Ai, Trabalha com a lei, não tem nada a ver com a B e C. Se você ler com atenção, A D. letra D, trabalha com a lei da dupla referência. Errei Esse é o uma. contexto literário. Ele é a extensão do contexto literário. 2. Marque com C para certo e E para errado. Número 1. As distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo se chama sintaxe. Certo ou errado? Errado. Errado. A estrutura do idioma bíblico em estudo se chama lexografia. Certo ou errado? Errado. Errado. Número 3. A exegese também quer dizer extrair a partir de traduzir, narrar e interpretar. Certo ou errado? Certo. Certo. 3, letra C. Correto. 4. A exegese especial
exerce uma função essencial no processo do estudo teológico. Certo. Ou errado? Certo. Certo. Letra número 5. A crítica textual procura averiguar o fraseado primitivo de um texto. Certo ou errado? Certo. Tem que ler com atenção a palavra ou a parte que fala sobre a crítica textual. Número 5C, certo? Quanto à espiritualidade, o hermeneuta não necessita andar, caminhar com Deus. Certo ou errado? Errado. Número 7. Um intérprete orgulhoso, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, tem todas as condições de interpretar com profundidade a palavra de Deus. Certo ou errado? Errado. 8. Utilizando o texto bíblico sem seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Certo ou errado? Certo. 9. A exegese como tarefa histórica envolve o idioma, as circunstâncias e os costumes. Certo ou errado? Certo. As referências reais são aquelas nas quais ocorrem distintas e diferentes ideias, tanto no sentido como no tema. Certo ou errado? Errado. Relacione a coluna A com a coluna... Vou dar todo o bloco 1 de bandeja para vocês. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Eu vou dar os números e vocês vão me dar as letras. Número 1, letra B. C. Hã? Crítica histórica. Já errei 12. 1. Crítica histórica. Atenção, tem que ter atenção, gente. Se você ler com atenção, vai bem. Se não há atenção, vai dar problema. Número 2, letra A. Sintaxe. Número 3, letra Tem que ser a B agora, que trocou. B. Teologia bíblica. Número 4, letra D. D. Teologia sistemática. Número 5, letra E. Exegese. Número 6, letra L. I. Referência verbal. Atenção, por favor. 7. Crente. Qual a letra? F. Referência real. 8. Qual a letra? J. J. Perfeito. 9. Qual a letra? H. H. E 10. G. G. 1C, 2A, Todos eu errei só um. 3B, Agora 4D, daqui pra frente eu vou... 5E, 6I, 7F, 8J, 9H, 10G. Preencha as lacunas. O sentido original do texto abrange basicamente 5 pontos. 5 pontos de destaque. Idioma. O idioma original do texto bíblico. Ocasião. A ocasião do texto bíblico. Lugar. O lugar do texto bíblico. A cultura e os costumes. Então, na ordem: 5 pontos: idioma, ocasião, lugar, cultura, costumes. Número 2. A hermenêutica expõe os princípios de interpretação. A exegese aplica-os a buscar ter significado do texto bíblico. O sentido ou significado do texto bíblico. 3. Para uma sadia exegese não é suficiente a leitura simples. 4. A humildade abre a porta de nossa compreensão da revelação divina. Agora aí eu só fiz mais um, aí eu dormi. 5. É inoperante, nulo o conhecimento da palavra de Deus. Sem a nossa fé sobre E. Número 6. Isso inclui os padrões de Isso inclui os padrões de pensamentos. Aí daí eu não respondi mais Número 7. Grande parte das referências verbais são também referências reais. Referências reais. 8. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E isso é efetuado por meio do
Espírito Santo. Contexto referencial. Não prestou atenção na frase. Contexto Contexto referencial. social. É importante ressaltar que a Bíblia. exegese. Exegese. Não, tá prestando atenção, irmã Naléia. Não, isso Tem- aqui eu só tô jogando mesmo, porque Não, tem que prestar atenção. Não é jogar, não. Se você não jogar, vai dar Eu não zebra. estudei nessa parte aqui, não. É que a exegese é precedida pela hermenêutica e trata basicamente do estudo das palavras originais da Bíblia. Número 10, para fechar, as concordâncias bíblicas apresentam as referências verbais próximas das reais. Reais. Tudo certinho? Certinho. Maravilha. Essa página que está essa. ¿Cuál es de las 5 la última? Passando por essa. Como? Não contei. Essas respostas estão na. Na O apostila. irmão está acompanhando a apostila? Tu citou, mas não. Só que essas últimas aqui, depois do pensamento, é só até a mais 6. difícil, Da né? 6 eu me perdi. Sim. Pastor, en la parte 5, la última palabra era cuál. Es que ustedes hablan muy rápido. Palavra de Deus, primeira lacuna. Fé sobre E. Nossa fé sobre E. Respondendo o irmão Almir. Se o irmão está acompanhando a sequência das páginas, termina um bloco explicativo e aí entra um bloco de exercícios. Explicamos exercícios. Então, essa apostila, ela trabalhará toda assim. Vem a explicação, depois da explicação vem o exercício. Então, essa apostila foi projetada exatamente para forçar vocês a fazerem leitura e com muita atenção. Vamos tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos para um cafezinho? 15 minutinhos, tá? Para um cafezinho? 15 minutinhos para um cafezinho, por gentileza. Você está com fome? Tu conseguiu comer? A 3. Essa Essa 3 depois da. No, Tirar aqui para te copiar. Depois eu leio. eu peguei, mas está em espanhol também. Ah. Na metade. Não, último. Obrigada.